pecado. São 5 da manhã, passei um reboco na cara. E estava muito inspirada para fazer esse vídeo. É essa hora, é a hora mais perfeita do dia para mim. A hora de poder um pouco antes do amanhecer. Então bora lá. Eu sei que não vai ter ninguém na live, isso não é um problema, né? Luana chegou, Paula chegou. Galera tá chegando aí, aparecem alguns nomes para mim, outros não. Vai ser agora porque é minha hora de poder. É o momento em que eu tenho tempo. Acabei de dar comida para os meus gatos. E é isso aí. Então, galera, o tarô dessa semana ainda tá batendo pra mim. Muito obrigada por vocês toparem me assistir agora, cara. Ó, só tô esperando meu neném acordar. Estúdio hermético. O tarô dessa semana ainda tá devagarzinho batendo aqui. A gente tem uma rainha no não. Essa rainha, ela é uma das cartas mais altas. Eu presto muita atenção quando tem um trono no jogo, porque a gente está falando de uma posição de poder na nossa vida. A gente está falando de cuidar do nosso reino. E o único trono que sai nesse jogo, né? A gente tem indiretamente uma figura de trono. A gente tem um rei em uma outra carta. Mas uma figura que seja em si um trono, ou seja, um rei ou uma rainha de um arcano menor, está no não da nossa semana. Então eu presto atenção nisso de maneira especial, né? A rainha de espadas está no não. A gente tem também uma carta que é uma carta maior, um arcano maior. Os arcanos maiores, eles falam dos mistérios maiores da existência humana, enquanto os arcanos menores falam dos nossos reinos, né, de uma maneira mais cotidiana. Então a gente tem uma carta maior, que é o arcano da temperança, no topo do jogo. E esse arcano da temperança no topo do jogo, ele está comandando esse jogo. Esse jogo, ele acontece embaixo de uma atmosfera de cura, uma atmosfera de limpeza emocional, de perdão, né, de refazimento diante de traumas, de regeneração, que é o arcano da temperança. Aquele anjo do equilíbrio, do autodomínio que eternamente trabalha pela nossa evolução, pela nossa cicatrização, pelo nosso equilíbrio. Esse arcanjo, né, esse anjo, ele está no topo do jogo. Ele é a última carta. Todo o jogo acontece embaixo dessa atmosfera de cura. Mas são arcanos menores embaixo desse maior. Essa cura é uma cura que vai se processar de uma maneira mais cotidiana mesmo, pequena. A gente vai despertar para pequenas questões, para pequenos movimentos que estão inseridos num processo de cura maior. Foi a partir dessa inspiração, dessa reflexão sobre o jogo da semana, que eu compartilhei ontem uma consulta que eu fiz. Botei a fotografia da última parte da consulta, que é o tarô mitológico. A minha consulta, eu utilizo 3 oráculos na minha consulta. Primeiro, o oráculo da deusa, que conversa comigo quando você não me contou nada ainda, né? Exceto nos jogos que são inteiramente à distância, que a pessoa pede para eu mandar fotos e áudios, né? Seja porque é o formato simplificado, seja porque não tem privacidade, isso acontece. Eu atendo majoritariamente mulheres, às vezes são mães, são companheiras, que não podem fazer esses jogos em casa, né? Acontece. Então, ontem eu realizei uma consulta, né? Num dia que enfim, não deu ontem para enviar, para fazer esse vídeo, vocês me desculpem, gente. Ontem à noite caiu um temporal aqui, eu achei que fosse arrancar o meu toldo. Eu fiz esse jogo ontem
e pensei no tarô da semana. Você começou pelo tarô mitológico. O tarô mitológico é fascinante, né? Porque ele tem uma visão muito singular dos arcanos menores. Ele faz você se apaixonar pelos arcanos menores, né? Enquanto o sistema de Marseille é mais seco, né? É mais a imagem seca dos símbolos dos naipes ali. Eu fiz esse jogo que eu botei a foto lá nos stories ontem. Por que eu compartilhei essa imagem nos stories daquele jogo que eu fiz? Porque, assim como no tarô da nossa semana, ele é predominantemente feito de arcanos menores. E eu queria que vocês vissem que às vezes um jogo só de arcanos menores pode ser muito bom, pode ser muito bonito, pode ser muito preciso e dizer coisas importantes para ele, como disse ontem a minha consulente. Ela precisa de passos muito pequenos para as coisas fluírem na vida dela. Uma mulher que está vindo de uma grande vitória, né? Uma vitória sobre as suas próprias sombras, uma vitória de um doutorado que vem depois de um processo depressivo longo. E é isso, às vezes a gente precisa de muito pouco, sabe? De um passo aqui, um passo ali para as coisas fluírem. Minha amiga Beach, as mães, né, madrugando, as mães e os pais. Muito engraçado isso. Bom dia, amigona. A gente tem uma rainha de espadas num lugar que eu não gosto que as rainhas apareçam, que é o não. Não gosto de reis e rainhas no não. Quem sou eu, né? Os tronos ficam obstruídos. Os tronos estão mostrando pra gente que nós não estamos conseguindo governar direito quando eles saem no não. Pode ser que um trono saia no não porque tem um outro trono em uma outra posição e é isso que a gente está afirmando em vez daquilo. Então pode ser um contraponto, tá? Mas geralmente os tronos no não, nessa posição, nesse método de jogo que eu popularizei aqui através do laboratório, né? Esse método sim, não, porque, uma carta no topo. A carta do topo é autoral, é minha. Eu preciso de mais cartas. Meu jogo sempre é grande. Mesmo o meu formato de jogo mais simples é grande. Porque eu sou muito verborrágica, né? Em termos de cartomancia. Mas nesse esquema de sim, não e porquê, a gente está se deparando com uma rainha no não. Essa rainha, obviamente, está com os seus poderes bloqueados. Ela não está conseguindo governar direito. Ela está dando defeito. E é por isso que eu desenvolvi o texto, né, lá da Hora da Cisma, dessa publicação onde vocês escolhem a carta, que vai falar mais com vocês. Eu desenvolvi o texto a partir da Rainha de Espadas. Eu olho para o jogo e vejo a Rainha de Espadas não apenas em uma posição de não, mas ela está no centro daquele jogo todo ali. Ela está entre uma carta que representa uma escolha a partir do medo, uma escolha para a qual nós somos empurrados. Não há o que fazer, você vai ter que sair daquela posição, porque se você não sair, você vai ficar travado no medo. E uma outra carta que representa uma escolha a partir do desejo. Olha que incrível. Uma carta onde a gente tem a heroína de copas, ajoelhada diante de Afrodite, que dentro do tarô mitológico é a dona do naipe de copas. Então vamos lá. Deixa eu até localizar as cartas, que eu nem sei onde estão. Essa rainha de espadas, olha só, logo uma rainha de espadas, que está no não. É a mulher que decide racionalmente. Essa rainha de espadas é um dos personagens que eu mais amo nesse tarô aqui.
uma das figuras dentro da mitologia grega que eu mais amo contar os mitos dela. É uma rainha chamada Atalanta. Quem aí conhece o mito de Atalanta? Gente, tem 15 pessoas mesmo numa live que eu tô fazendo 5 horas da manhã, cara. Eu tenho que agradecer muito aos deuses pelo meu trabalho. Atalanta, eu me identifico muito com ela. É uma rainha, aliás, desculpa. Ela é uma filha de um rei grego que o pai não queria ter uma filha, não queria uma mulher, uma menina. Isso acontece com mais de uma rainha dentro do tarô mitológico. Estamos falando de uma sociedade onde a mulher não era considerada nem cidadã. Ela não tinha nem direitos ligados àquela cidade, ela não tinha um poder de decisão política. Da mesma forma, a menina psique, né, é obrigada a seguir as decisões dos seus pais, enfim, não tem poder de decisão sobre si. A menina Atalanta foi pega pelo pai logo que ela nasceu e foi colocada em um monte onde os gregos antigos entregavam as crianças para morrer, entregavam as crianças à própria sorte. Os gregos tinham formas de controle de natalidade, né? Bem escrotas, assim. Além de abortos mesmo, que é o mais suave, né? Eles cometiam infanticídios e abandonos. O abandono tem um nome, não vou lembrar agora. Tem um nome específico para essa prática de abandonar crianças à própria sorte. Mas é isso, cara. Então, essa filha desse rei, Atalanta, ela é uma heroína que foi abandonada por um pai misógino à própria sorte. Se sobrevivesse, ok. Se não sobrevivesse, controle de natalidade. E ele abandonou essa filha em um monte que era dedicado à deusa Ártemis. A Ártemis, vendo aquela cena, pegou a criança para ser uma das meninas dela. Ela fazia isso. Ártemis é uma filha de Zeus que se recusou a casar. Ela não queria ter o mesmo destino das outras deusas do Olimpo. Ela era muito autônoma, ainda criança. Então, quando criança, ela pediu ao seu pai Zeus para viver para sempre, como uma caçadora na floresta. Ela não queria ter o mesmo destino das outras deusas de casar, ter filhos, né? Criar um puxadinho no Olimpo para viver perto do pai. Ela não queria essa vida. Então, Zeus deu a ela alguns poderes. Inclusive o poder de pegar meninas, muitas vezes meninas abandonadas, meninas desencaminhadas, e transformar em sacerdotisas dela. A Ártemis desenvolveu uma sociedade de meninas, de mulheres que cresceram em torno, né, das práticas dela, uma caçadora, geralmente meninas de famílias de caçadores. Então, essa garota da qual a gente está falando, que é a Atalanta, a nossa rainha de espadas, ela foi salva pela deusa Ártemis. O pai abandonou ela para morrer no monte que pertence à deusa Ártemis. A deusa Ártemis viu aquela cena e colocou uma ursa para amamentar aquela menina. Toda arrepiada, cara. E aí essa ursa, amamentando a garota, logo foi avistada por caçadores. Caçadores estavam passando por ali, viram a imagem da ursa amamentando uma criança, um bebê. E decidiram, vamos salvar essa criança, né?
Então salvaram a criança, esperaram a ursa se afastar, pegaram a criança, cuidaram da criança, e essa menina cresceu entre os garotos, caçando, lutando. Ela vivia com a mesma socialização de um menino daquela época. A Atalanta, ela era uma menina que cresceu também com uma determinada profecia para a vida dela. A deusa Ártemis disse que ela não poderia se casar. E a Ártemis tem essa história, né, de não se casar, de ser uma deusa que não quis viver no Olimpo uma vida de casada. Queria ser inteiramente senhora de si e é considerada uma das deusas virgens da mitologia grega. Existem algumas deusas que não têm um consorte, elas são consideradas virgens. Não porque não tenham tido relação sexual, mas porque elas não dependem de uma contraparte. Elas são completas em si mesmas. Virgem é uma palavra que, na verdade, significa a sacerdotisa que não tem um consorte. Ela está inteiramente consigo, casada consigo e com o divino. E não significa que ela nunca tinha tido relações. Existem mitos onde a deusa Ártemis, por exemplo, teve situações de sedução, né, com homens e com mulheres também. Fica uma coisa subentendida, né? Ártemis, então, botou uma ursa para amamentar essa garota, Atalanta, e a Atalanta foi encontrada bebê por esses caçadores quando ela estava sendo amamentada pela ursa. Ela cresceu na colônia de caçadores. E aí cresceu com os meninos ali caçando, correndo. Ela tinha uma característica, ela era muito rápida. Ela era a mortal mais rápida de que todos tinham conhecimento. A garota corria muito, igual o Bolt. Ela disputava a corrida com os garotos, né? E vencia. Então, quando houve uma determinada caçada a um javali que estava descontrolado, que era uma besta enviada como uma punição pela deusa Ártemis e tal, todas as comunidades de caçadores ao redor estavam se organizando para vencer esse javali, que chegava destruindo, arruinando a plantação, etc. E aí um grupo de caçadores jovenzinhos dessa comunidade da Atalanta foi caçar o javali. E a Atalanta foi junto. Ela venceu com muita facilidade, né, essa caçada junto aos seus amigos. E ela deu o golpe, que foi o golpe considerado não o definitivo, né, mas aquele que foi determinante para um outro cara conseguir vencer o javali. Então, desculpa aí, galera vegana que tá ouvindo esse mito 5h pouca da manhã. Mas estamos falando de caçadores. Então, ela se tornou muito famosa por conta dessa caçada, ainda ali no finalzinho da sua adolescência. E aí, essa fama atingiu outras comunidades e chegou aos ouvidos do pai dela, o rei que abandonou ela. E o pai vai procurar por ela. Com a cara mais lavada no mundo, ele chega, procura a Atalanta e se apresenta para ela dizendo: eu sou seu pai. Eu quero preencher essa lacuna que eu deixei. Eu nem sei se ele fala tão bonito assim, porque ele é um cuzão, né? Eu quero preencher essa lacuna que eu deixei
Eu quero ser seu pai e eu quero cumprir o meu papel de pai. Qual é o papel de pai, meu povo? Fala aí pra mim. Fala tu. Qual é o papel desse arrombado na história? Ele se propõe a encontrar um marido para Atalanta, sendo que a filha não pode casar, porque existe uma profecia da deusa Ártemis para ela. Um aviso: Atalanta, não se case. Eu me identifico muito com a Atalanta, gente. Ela é adotiva, ela é misândrica, ela não quer casar, não quer ter filho. Quer dizer, ela vive para Ártemis. Ela é uma sacerdotisa da deusa Ártemis, entendeu? Como tantas outras jovens daquela região, como tantos caçadores. Então ela segue os passos da deusa Ártemis. Não vou me casar. Existe essa profecia de eu não me casar. Gente, eu não penteei nenhum cabelo pra estar aqui. Passei um reboquinho na cara, escovei os dentes, passei meu café e vim. Tô vendo agora como meu cabelo tá ressecado e bagunçado, mas tudo bem. Então esse pai quer arrumar um marido para uma filha que tem a profecia de não poder se casar. Não pode se casar. Não casa. Não casa que vai dar ruim. Não casa que vai dar merda. E aí a Atalanta acabou de se deslumbrar, né? Com a situação de ter pai, cara. Não, o abandono dele não importa nessa história. Não importa. Entendeu? Na cabeça dele, ele tá cumprindo o papel dele de pai. Qual é o papel de um pai grego que abandonou uma filha? Né? Tô falando de Grécia Antiga, tá, gente? Tô falando de Grécia agora, não. Tô falando de uma sociedade em que a mulher não era nada. Hoje a gente é alguma coisinha, né? A gente vai chegar lá. O mundo será matriarcal. E aí a Atalanta fala, ok, mas eu posso disputar corrida com os meus pretendentes? Aí o pai falou, pode, minha filha, vou ficar orgulhoso. Você corre muito, você vai vencer todos os seus pretendentes. O que você quer com isso? Pai, eu quero que todos aqueles pretendentes que eu vencer, eu tenho o direito de matá-los. E o pai se encheu de orgulho, ele é um psicopata, né? Se encheu de orgulho. Minha filha, claro que você só vai casar com o cara que vencer você na corrida. Olha só, gente, 5h da manhã na Lapa. Olha o trânsito, olha o barulho. De dia tanto barulho, né? Que você não se dá conta de como é alto um veículo isoladamente. Provavelmente um caminhão aí, sabe-se lá, né? Se vistoriado ou não. Então, a Atalanta quer disputar a corrida com os pretendentes. E aqueles que ela vencer, ela ganha o direito de matar. Por que ela faz isso? Porque ela não quer casar com ninguém. Ela quer respeitar a profecia, né? Ela quer a presença do pai, mas ela não quer um pretendente. E assim, todos os caras se intimidam. Ninguém quer disputar a corrida com a Atalanta. Só que a Atalanta realmente é uma jovem lindíssima. Eles são doidos por ela. E alguns acabam se arriscando. E ela é obrigada a disputar a corrida. Ela vai vencer, que ela é a mortal mais rápida, né, da Terra, de que eles têm conhecimento. E ela vai ser obrigada a matar alguns desses que se atreverem a disputar a corrida com ela. Até que um grande amigo dela, que é geralmente o árbitro dessas corridas, ele resolve
disputar a corrida com a Atalanta porque ele é loucamente apaixonado por ela. Mas ele não pode vencer essa corrida e ser morto pela Atalanta. Ele tem que ter alguma proteção. Então ele se ajoelha aos pés de Afrodite. Ele vai fazer uma oferenda para Afrodite. E ele pede: minha senhora, eu amo essa mulher. Eu quero essa mulher para mim. Ela é a mulher da minha vida. Eu estou muito certo disso. Porque quando você vai arriar um homolocum para Afrodite, você tem que estar muito certo do que você quer. A gente não movimenta a energia de magias amorosas à toa. Até porque existe um limite do livre-arbítrio aí, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que repudia a prática de amarrações. Quando você vai pedir qualquer coisa a uma deusa do amor, peça com todo o seu coração. Tem que ser muito verdadeiro o que você está pedindo. E não viole o livre-arbítrio dos outros. Peça sobre você, peça para você. Então ele se ajoelha aos pés dela. E ele pede uma coisa muito séria. Muito séria. Ele pede o amor de uma sacerdotisa que está prometida a Ártemis. Uma sacerdotisa que não pode se casar. Que não pode ter um consorte, um companheiro. Ele se ajoelha, faz sua oferenda e pede com todo o seu amor a Afrodite: eu quero essa mulher para mim. E Afrodite aparece pro boy e fala: o quê, meu filho? Gostei de você. Vamos lá, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer uma oferenda para mim depois, tá? A maioria das merdas na mitologia grega, eu já falo para vocês logo, ela acontece porque pessoas não fazem oferendas que prometeram aos deuses. Os deuses vão lá, ajudam, e a pessoa não paga a conta, né? Ela passa no cartão e fica devendo. E aí, o nome de vocês já saiu do Serasa, gente? Né? O Lula resolveu aí fazer o Ciro Gomes. Vai limpar o nome de uma galera aí no Serasa, né? Por pequenas dívidas. Vamos ver. Isso tem a ver com outra carta da semana. Mas então, esse jovem é ouvido por Afrodite. E a Afrodite resolve ajudá-lo e dá a ele 3 maçãs douradas. Maçã dourada. Maçã dourada é um babado, né? A maçã dourada, ela aparece... A maçã. Né, Raul? A maçã é foda. É um símbolo do coração, gente. A pera é um símbolo do útero. A maçã é um símbolo do coração. Esse jovem recebe 3 maçãs douradas de Afrodite. E Afrodite diz para ele: você vai disputar a corrida com ela. E você vai jogar essas maçãs, uma de cada vez, enquanto você estiver correndo. E você vai ver o que vai acontecer. Chega o dia da corrida, a Atalanta já está bolada. Porque ela ficou mexida. O melhor amigo dela está enfrentando a morte por causa dela. Ele está correndo o risco de ser assassinado por ela. Porque ele deseja o amor dela e topou disputar a corrida. Ele sabe que ele não vai vencer por meios usuais. Mas com a ajuda dos deuses, ele vai conseguir essa parada aí.
Então começa a corrida, a Atalanta já tá com o coração assim, meu Deus, eu não fazia ideia disso, ele me ama. Ela já tá sentindo um bichinho ali coçar. E aí começa a corrida, mas ela se concentra, ela vence com muita facilidade, ela é muito rápida. Ela é quase tão rápida quanto o deus Hermes. Acho que Hermes e Íris são os deuses mais rápidos. Atalanta é a mortal mais rápida. Então ela tem muita folga. Ela pode dar um passeio e voltar, que o cara vai estar ali ainda correndo. Eu conheci um cara, Rafael Lemasson, na adolescência, que eu tive a oportunidade de vê-lo jogando xadrez, disputando xadrez. Inclusive em campeonatos assim que envolviam escolas federais, né? Jogos de escolas federais. Tive a oportunidade de vê-lo jogar. Ele era do Cefet do Rio de Janeiro. E ele era genial no xadrez. Genial. Eu entendo muito pouco de xadrez, quase nada. Mas o cara deixava as pessoas jogando, os melhores jogadores de outras escolas federais, se fudendo com aquele reloginho que fica do lado, né? Você fez a jogada, tu bate no reloginho, então. E o cara ia dar uma volta e olhar as mesas, né? Os jogos das outras mesas, o que estava acontecendo. E voltava e o cara tinha perdido, desistido de prosseguir, não tem o que fazer. Muito legal, assim. Um gêniozinho. A Atalanta era essa genialidade. Ela podia dar uma volta que o cara ainda ia estar ali correndo. Só que ele está munido das 3 maçãs douradas de Afrodite. Então, ela está correndo, ele vai lá e joga uma maçã, tipo um boliche, joga lá na direção dela. E a Atalanta só vê aquela maçã dourada correr para o lado. E ela fica alucinada. Gente, eu nunca vi uma maçã tão bonita. Ela vai lá e pega a maçã para ela e volta a correr. E nisso ele tá lá atrás dela, mas diminuiu um pouco a distância. Então ele vai e joga a segunda maçã e acontece a mesma coisa. Quando ele joga a terceira maçã e a Atalanta pega a maçã, ele consegue ultrapassá-la e vence a corrida. E ganha o direito de ter a mão de Atalanta em casamento. Novela de... Não é nem Glória Pérez. Isso aí é um Benedito Rui Barbosa, né? Atalanta e esse rapaz, esqueci o nome desse filho do caralho, começam a se pegar loucamente depois que a corrida acaba. Eu tenho uma história assim. Eu tenho uma história que atravessa a minha vida até hoje, de um cara que eu conheci numa festa. A gente transou em todos os lugares da festa, na vila, na rua da casa da festa, na casa do lado da festa. Foi uma doideira. Choveu, a gente voltou molhado pra festa. Uma loucura. E eu descobri depois que a gente foi flagrado pelas câmeras de segurança da vila. Tudo bem, ok. Sabe-se lá. Já procurei minha imagem, né? Já procurei lá em sites, mas... Enfim, desisti de procurar saber. Deu em porra nenhuma. E essa história se faz presente na minha vida até hoje. Alguém aí já teve um momento Atalanta? Você... Obrigada, cara. É muito massa você contando, melhor do que ler lá no livro. Muito obrigada. Aqui a gente trata o tarô que nem novela.
eles começam a se pegar loucamente, começam a se sarrar, a se esfregar, porque a Atalanta, imagina, a Atalanta é virgem em todos os sentidos, no sentido que a palavra tem pra gente hoje, e naquela época, né? No sentido de mulher que pertence a si mesma. A Atalanta, primeira vez na vida, experimenta essa droga chamada rola. E ela se deslumbra com o poder da rola, gente. É isso que acontece, tá? Então, eles se tornam amantes, enlouquecidos, apaixonados. É o amor correspondido que te deixa... Como é que eu vou voltar para minha vida? Como é que eu vou dar conta dessa quantidade de atendimentos depois de ter você, como diria Betânia, para Adriana Calcanhoto? Eles começam a transar loucamente em tudo quanto é lugar, até que eles resolvem invadir o templo da deusa Hera e transar lá dentro. A Hera é a companheira de Zeus. Ela é a grande mãe dos deuses. Ela é a contraparte feminina de Zeus, embora ele tenha um monte, né? Tem uma galera aí. E aí Zeus vê a cena e fica puto. E faz o Jay-Z, né? Quem é que tá violando o templo da minha mulher? Zeus fica puto com a Atalanta e o seu namorado, fudendo loucamente no rolê. E resolve puni-los, transformando os dois em leões. Caralho, essa história é muito... Conversa muito comigo, assim. Eles são animalizados. Só que os gregos antigos achavam que os leões não transavam entre si. Achavam que eles transavam com leopardos. Um tigre, sei lá. Doideira, né? Mas eles estavam errados. Isso significa que eles continuaram transando, só que como leões. Eles foram aprisionados, a Atalanta foi aprisionada na sua dimensão animal, porque ela não conhecia essa dimensão animal. Ela não era uma iniciada nos seus desejos, nos seus instintos, no seu corpo, como direito ao prazer. Ela era uma caçadora, uma corredora, uma predadora. Ela não era uma instruída nas artes do amor. Estúdio Hermético diz: eu larguei minha vida de artista de estrada para vir ficar com minha rainha de espadas aqui em Minas Gerais. Hoje temos um filho maravilhoso. Que lindo. E sejam muito abençoados por Oxum. Então, sem live essa hora. Eu estou explicando o mito de Atalanta, que é a nossa rainha de espadas, e contando como que ela foi aprisionada na sua dimensão animal. Isso acontece com deusas de diversas mitologias. Elas passam tempo aprisionadas na sua dimensão animal, para que tomem esse poder, para que conheçam isso, para que sejam iniciadas em si mesmas. E depois acontece uma outra coisa. No caso da Atalanta, a gente não tem conhecimento, né? Ela ficou aí, presa na dimensão animal dela. Mas, como pesa sobre ela essa profecia de Ártemis, Atalanta, você não pode se casar,
ela foi consagrada pelas autoras desse oráculo como a heroína grega que é merecedora do trono da rainha de espadas. Então, a Atalanta é a nossa rainha de espadas, porque, ok, ela foi... Ah, eu não esqueci de falar uma coisa importante. Qual foi a merda? Qual foi o BO? O cara não fez a oferenda que ele tinha para fazer para Afrodite depois. Deu merda. Ele conquistou uma mulher que ninguém conquistaria. E ele não honrou. Enquanto ela, de fato, era uma sacerdotisa. Ok. Ela também, enquanto sacerdotisa, ali cega de paixão, ela violou o templo de uma outra deusa. E aí já foi demais. Mas ela é essa mulher com muito autocontrole, com muito controle do seu corpo como uma ferramenta de realização, da sua mente como uma espada que ela consegue manusear para cortar problemas. Ela é uma resolvedora de BOs. É a mulher que resolve. É a mulher no seu lado mais prático. É claro que essa dimensão rainha de espadas existe dentro de todos nós. Né? Você pode ser homem e não se sentir conectado com ela. Ela existe em você. Os lugares mais difíceis, né, em termos de polaridade, que são ocupados dentro do tarô mitológico são: o trono da rainha de espadas é um lugar incomum, né? Um lugar duro para essa natureza de polaridade feminina, enquanto da mesma forma que o rei de copas também é um lugar, né, muito difícil de ser ocupado pela polaridade masculina. Rainha de espadas e rei de copas. A Atalanta, por ser essa mulher uma mulher de armadura, ela é a nossa rainha de espadas, a rainha do trono, a rainha do naipe, que fala sobre o poder da mente, não de uma maneira imaginativa como em Paus, mas agora de uma maneira que caminha na direção da sabedoria. A deusa que rege esse naipe é Atena, né, que é a evolução da mente na direção da sabedoria. Ela herda os princípios de Sofia, o conceito grego divino de sabedoria, mas é uma filha de Zeus. Ela traz isso para a próxima geração de deuses, né, incorporando a si outros atributos da razão, a razão que caminha na direção da sabedoria. Então ela vai incorporar atributos de justiça, ela também vai aparecer como sendo a deusa da justiça do tarô mitológico, né? A imagem do arcano da justiça. É uma deusa que estabelece o primeiro julgamento, que é o julgamento de Orestes. Ela é a deusa que está relacionada às guerras, né? Resolve guerras, ela instrui guerreiros, ela tem os seus protegidos em batalha, ela está do lado do que está certo, ela declara o lado certo. E ela está ligada também aos cavalos. E aí é muito interessante isso, né? Ela é uma deusa da equitação, mas não é só, por exemplo, a cavalaria em batalha. É a dominação da nossa dimensão selvagem. É quando você realiza o movimento do arcano da força. Estou entregando muito, hein?
A nossa rainha de espadas está no não da semana. Embora eu esteja trazendo ela como personagem muito importante, muito central, ela está no não. Ela está no coração do jogo, no centro do jogo, mas ela está no não. Ela está negada. Os poderes dela não estão sendo usados direito. A gente vai ter dificuldade de exercer o nosso lado mais duro, que resolve, que engole o coração e diz, é isso que tem que fazer? Então vamos fazer. É isso que vai ser feito. Por que a gente está nessa posição difícil? Por que essa rainha em nós está com dificuldade de utilizar a sua espada? De ser essa máquina de corte, de ruptura, de decisão, de resolução, de praticidade que ela é. Aí vem o sim da semana e o porquê da semana. O sim da semana traz uma carta que é claro que eu não coloquei ela em primeiro plano. É uma carta difícil pra caramba, que é o 8 de espadas. O 8 de espadas é o herói Orestes, o nosso herói que atravessa a jornada de espadas no momento exato em que ele está travado de medo entre duas categorias divinas. O deus Apolo, que é o deus Sol, esse cara amarelão que está aqui, ó, encarando ele. Meu irmão, tu não vai fazer o que eu mandei, não? E essas três entidades aqui femininas sombrias, que são as eríneas, que estão ali cobrando ele, falando, o que você fez não vai ficar assim. Qual é o lance dele estar entre essas duas divindades? Bem, o Orestes é o rapaz que vem de uma família toda fodida, uma família que está sempre, todas as gerações tem um crime acontecendo, tem gente se matando, tem traições escandalosas, situações de abuso. Então essa família está há muitas gerações sob uma determinada maldição familiar, que vocês também podem entender como karma, que vocês podem entender como padrões transgeracionais. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. É isso que está sendo representado, aquele dodói familiar que vai atravessando gerações. Isso tem que parar de ser transmitido. Quem é o rapaz? Quem é a pessoa? Poderia ser uma moça. Também é. As irmãs dele também fazem parte dessa história. Mas quem é o nosso grande herói dessa família, que vai romper com o dodói familiar e que vai trazer novas possibilidades para si, para as irmãs, para os filhos, para os sobrinhos? Quem que vai deflagrar uma nova maneira de ser nessa família? Assim como eu estou fazendo com a minha família, como você está fazendo com a sua. Todos nós estamos numa era em que a gente consegue entender muito melhor que para a gente ir na direção do nosso sol, da nossa realização individual, do nosso brilho, do nosso sucesso, que é o deus Apolo, a gente vai ter que confrontar as eríneas da nossa família, que são essas vozes machucadas por toda a tragédia familiar. E essas vozes que acabam transmitindo também essa dor para quem escuta. São as coisas difíceis que você ouviu da sua família, que ficam martelando na sua cabeça, por exemplo. São comandos que transmitem o dodói familiar, que te limitam, que fazem você desacreditar do seu caminho, de você, que fazem você achar que você está errada por evoluir, que fazem você achar que você está rompendo, e você está. Você está. Não tem outra maneira de restituir a saúde dessa história familiar. Em algum nível a gente vai ter que romper. As eríneas, elas têm a função de exercer uma justiça divina, que é uma justiça muito dolorosa,
que é kármica. Se as Eríneas eram temidas pelos outros deuses e deusas, ou se isso foi uma liberdade poética em Sandman. Que interessante essa pergunta. Estúdio Hermético fala. Então, não sei. Acho que medo é muito forte. Acho que pode ter sido liberdade poética, mas eu não tenho referências suficientes para te responder isso, não. Eu preciso admitir. Olhando do conhecimento que eu tenho, que vem, que foi assim mais aprofundado a partir dos estudos de tarô mitológico, eu te digo que não percebo uma relação exatamente hierárquica. O que acontece, na verdade, é os deuses não se sentiam superiores às Eríneas. As Eríneas são deusas. Elas não são nem superiores nem inferiores a Zeus, nem superiores nem inferiores a Apolo. Olha que coisa séria. Aqui elas estão cara a cara com Apolo, cobrando Orestes. Por que Apolo não dá um Hadouken nelas? Porque ele não pode. Elas são deusas. Então não é porque elas são, tadinha, porra, sombrias pra caralho, que a gente não vai entender que a função delas é essa, é uma função divina. Elas cobram todos aqueles que alimentaram o karma familiar. O Orestes, para que ele possa restituir a saúde da sua linhagem, para que ele possa construir uma coisa completamente diferente do que a sua família foi, que somos todos nós, cara, realizando nossas vidas individuais e também construindo uma nova paternidade, uma nova maternidade, uma nova maneira de estar no mundo que é diferente do que a gente recebeu. Quando Orestes rompe, fica essa questão. O Orestes está certo em romper ou essa ruptura dele causou mais e mais dor? Porque olha só, qual é a ordem que ele recebe de Apolo? Ele tem que matar a mãe. A ruptura dele acontece através de matar a mãe. Então, eu conheço Sandman. Aí Estúdio Hermético fala, elas são retratadas em Sandman como forças primitivas anteriores aos deuses que temiam a fúria delas. Elas são, na mitologia romana, chamadas de as fúrias, né? Elas são essa fúria divina. A relação é de temor, com toda a fúria divina. A gente vê isso na mitologia egípcia em Sekhmet, né? Quando Ra estabelece, olha, ela é a Sekhmet é uma fúria que surgiu de dentro da deusa Ártemis, quando olhou para a humanidade e viu que Zeus estava desrespeitando. E viu que a humanidade estava desrespeitando as ordens do seu marido Ra, do Deus Supremo. Então ela olha com fúria para a humanidade, sai dela uma chama, essa chama toma a forma de uma leoa que sai devorando todos os pecadores. Só que, como diz Xande de Pilares, todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar, né, meu povo? Então ela começa a devorar todo mundo. E aí Ra fica desesperado. Porra, temos que fazer uma coisa para apaziguar essa leoa. Essa leoa da minha mulher está matando todos os meus seres humaninhos. Então ele convoca os seus sacerdotes. Os seus sacerdotes produzem um líquido muito parecido com sangue, espalham nos campos de trigo. Quando essa leoa acorda, ela vê aquela grande quantidade do que achou que fosse sangue, ela começa a beber e cai bêbada, porque essa bebida era os primórdios da cerveja. E aí ela é apaziguada. A dimensão apaziguada dela é a gatinha, a deusa Baste. Lá nos primórdios, a deusa Baste não era representada como uma leoa, como uma gata. Ela era uma deusa leoa. Depois é que ela passou a ser associada aos gatos. Eu estou trazendo essa história para te dizer, a fúria divina sempre vai ter muito respeito dentro das mitologias. Mas acho que isso pode ter sido superdimensionado aí por uma questão de licença poética, né, do Neil Gaiman. Porque é isso que ele faz, né?
Ele bebe da mitologia para criar novos cenários. Obrigada. Estamos falando de leões, né? Estamos falando de uma heroína grega que tem uma leoa dentro de si. E todos nós temos. O lance é que ela está desgovernada essa semana, porque ela está entre a situação de Orestes e entre a situação de Psique. Percebam que aqui, olha só, o jogo acontece assim. A rainha de espadas no não, o 8 de copas no sim, o 8 de espadas no sim, o 7 de copas no porquê, tá? Essa rainha está entre essas duas posições aqui, que são muito análogas, são muito semelhantes. Em naipes divergentes, naipes quase que antagônicos, espadas e copas. Um naipe que fala sobre a razão se tornar afiada como uma lâmina conforme a gente se depara com o conflito. O naipe que fala sobre a gente aprender a caminhar em profunda conexão com a verdade do nosso coração. Esses são os momentos no naipe em que os heróis, né, o herói Orestes e a heroína Psique estão diante de deuses. E essa rainha está entre essas duas posições. No 8 de espadas, Orestes está entre as Eríneas, essas fúrias, e Apolo. Apolo, o sol, o Deus glorioso, aquele que faz nós manifestarmos nossos dons, nossas habilidades, aquele que faz a gente viver a nossa verdade, a ideia de que nada se esconde sob o sol. Apolo herda as características solares e coloca à disposição do caminho humano, que vai criando novos cenários, estabelecendo novas ordens. É um Deus das habilidades artísticas, sobretudo a música. É um Deus que fala no oráculo. Orestes, esse jovem nós que está vivendo essa ruptura com o dodói familiar, né? Ele deseja cumprir a ordem de Apolo, matar a própria mãe. Ele entende que ele precisa viver essa ruptura com o dodói familiar. Mas as Eríneas estão vindo no pescoço dele. Você não vai matar a sua mãe. Na verdade, aqui eu acho que ele já matou. Fica meio implícito no tarô mitológico qual o momento exato em que ele matou. Se é entre o 7 e o 8, se é no 7, se é no 8. Mas aqui, Orestes se depara com muito medo e culpa de avançar. Ele está certo ou ele está errado? Ele pode ou ele não pode? Algum comando do passado nos diz, não podemos seguir em frente. Se as Eríneas têm relação com Hécate, as Eríneas têm relação com Hécate porque Hécate é a grande deusa das encruzilhadas, inclusive do encontro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela é a dona do portal do submundo. E as Eríneas vivem no território do Hades. Então elas são divindades que transitam no mundo das sombras. Essa é a relação Eríneas e Hécate. É claro que outras relações simbólicas vão ser estabelecidas, mas a relação mais básica se dá a partir disso. Então vamos lá. Nossa rainha de espadas interior está entre a posição de Orestes e o 7 de copas, a posição de Psique. Na posição de Orestes, como é que Orestes está? Ele está acuado pelos seus medos, pelo medo de romper, pelo medo de ser diferente. Eu vou ficar sozinha se eu romper com um dodói familiar? Eu vou ser a tia doida da família para sempre? Eu posso seguir o meu caminho mesmo? Ou o meu passado vai continuar me atormentando? Quando você dá muito defeito, né, entre esses comandos, passado e futuro,
ou quando você está numa situação que é uma sinuca de bico na vida, você está numa situação 8 de espadas. Orestes está acuado entre duas divindades. Qual é a que está certa? Dessa carta vai se desencadear o julgamento de Orestes, onde a deusa Atena vai vir, vai estabelecer, né, um julgamento onde quem está certo, Apolo ou as Eríneas. E aí se decide que Orestes estava certo, ele cumpriu a ordem de Apolo, ele não tinha o que fazer. Ele matou a própria mãe porque ele estava afim. Ele não fez a Suzanne von Richthofen. Ele realmente seguiu a ordem do seu sol. Só existia essa possibilidade de evolução para ele e para toda essa linhagem familiar. Mas aqui ele está com medo. É o momento em que você não sabe se você pode avançar, porque tu está travado em algum dodói da tua história. Você não está conseguindo colocar os 2 pés nesse futuro solar que é teu, ao qual você tem direito. Você está dando defeito. Os teus medos estão ali, ó, do lado, as Eríneas, blá, 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 na tua cabeça. Quando o 8 de espadas sai, a gente fica meio perturbada, tá? E ele tá no sim. Então você vai experimentar confusão mental essa semana. Você vai ficar confusa. Você vai ficar com determinados pensamentos meio obsessivos. Acontece. Acontece. Nós estamos entre essa carta que representa medos. Os medos que nos travam. Quando a gente dá defeito e não consegue passar para a próxima etapa da vida. Isso é o 8 de espadas. Então essa heroína, essa rainha de espadas em nós, que tira o 8 de espadas de letra. Ela chegou lá no trono de espadas, ela já passou pelo 8 há muito tempo. Ela tira de letra, lidar com os medos. O problema dela não é coragem. Não é um enfrentamento do medo. Ela conhece isso dentro dela. Por que é que essa heroína não está conseguindo usar sua espada? Porque existe uma outra figura em cena, chamada desejo. E com isso ela não sabe lidar. O 7 de copas é a carta onde a nossa heroína de copas interior está cara a cara com Afrodite. Ela está no meio da jornada de copas. Ela já entendeu um monte de coisa. E ela entendeu uma coisa muito importante. O que o coração dela está pedindo? Ela entendeu que o coração dela está querendo isso demais. O que é que o seu coração está pedindo muito? O que é que você escolhe para a sua vida com todo o seu coração? Pensa aí. Tempo. Deixa eu ver quanto tempo tem. 1h03 de live. Ok. 7 de copas. Nossa querida heroína Psique é aquela heroína que foi levada a se iniciar em uma jornada do amor. A alma humana encontra o amor. Ela viveu uma paixão muito esquisita com o filho de Afrodite, Eros, que também é um moleque, o churrasco. Nossa heroína churrasca, Psique, ela viveu uma relação com Deus, para o qual ela foi prometida. Os pais entregaram ela numa oferenda para ela se casar com Deus, porque ela era linda, comparada à própria Afrodite, e nenhum cara queria namorar com ela, eles só queriam bater punheta e fazer poemas para ela. Então, os pais entregam ela numa oferenda. Ao mesmo tempo, Afrodite manda o deus Eros, né, o seu filho, o Cupido, enfiar uma seta nessa garota e fazer ela se apaixonar por alguém. Porque Afrodite odiou saber que essa garota é tão bonita que ela é reverenciada pelos poetas.
Quando o Eros chega lá para flechar a garota, ele não tem cu de flechar a garota, né? A gente já sabe disso, falei sobre isso na última live, só tô lembrando. Ele não tem cu de flechar a garota porque a garota realmente é muito bonita. E ela se compara, sim, à própria mãe dele. Olha que merda. Olha que merda. Ai, gente, esse mito, ele mexe com tanta coisa dentro de mim, cara. Foda. E aí o Eros não consegue flechar a Psique. Se apaixona por ela. Mas as coisas acontecem de tal forma que ele consegue fazer com que ela vá parar na casa dele, no templo, né, dele, no puxadinho dele no Olimpo, atrás da casa da mãe. Ela vai parar lá. E ele fica se relacionando com ela só como presença, né? Ele não aparece para ela. Então ela passa um tempo se relacionando com o Eros sem ver o rosto dele. Ela está completamente apaixonada por um cara que ela não viu o rosto dele. Um dia as irmãs descobrem onde ela está, visitam ela, enchem a cabeça dela para ela ver o rosto do cara. Ela vai lá e vê o rosto do cara quando o cara está dormindo. E aí ele vai embora. Ele vai embora. É quando você realmente vê o rosto da pessoa que você ama, para além da tua fantasia. E aí ela fica arrasada. Mas ela já passou por tudo isso. É você que se apaixonou, que se relacionou, que tentou, que não quis ver o rosto da pessoa, e viu o rosto da pessoa e deu merda. E aí você fica mal. Mas você tem que tomar uma atitude diante desse estar mal. O que você vai fazer? Vai consultar o seu coração e vai ver. E aí? Essa heroína já passou por esse processo. Agora, ela procurou a deusa Afrodite, que é a mãe do cara. E ela disse: minha senhora, eu quero o amor do seu filho com todas as minhas forças. Afrodite dá aquela risadinha por dentro, né? Ai, garota, você não entende nada. Você não sabe nada da vida. Eu vou ser obrigada a te dar várias tarefas. É isso que você quer mesmo? Vamos ver se você quer mesmo. Afrodite, nessa carta, está apontando o dedo para 7 taças. Ela é muito maior, ela é desproporcional em relação a essa garota. Tudo se passa em um penhasco, né? Você vê o mar ao fundo, as nuvens. Afrodite é uma deusa que surge do mar. Assim como Psique é entregue no alto de um penhasco pelos pais para ser a esposa de um deus, e começa toda a história dela. Aqui no meio da história dela, ela já se relacionou com esse deus, ela já teve uma desilusão amorosa com ele. Só que ela quer um boy. E Afrodite diz: ok. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu vou te dar o seu boy, mas você vai ter que aprender umas coisas. Vamos lá passar pelas Olimpíadas de Afrodite. Então Afrodite dá uma porrada de tarefas para essa garota se mostrar merecedora do filho dela. Essa garota topa o desafio de Afrodite. Acontece aqui um pacto. Xuxa Marlene. Acontece aqui um pacto dessa menina, da menina que existe em você, com a Afrodite também dentro de você.
A nossa rainha de espadas está entre a carta do profundo medo, que é o 8 de espadas, e a carta onde a heroína psique, a heroína de copas, declara para a própria deusa do amor o seu desejo. É isso que eu quero, me ajuda. Ela parece muito com o boy da rainha de espadas, que se ajoelhou aos pés de Afrodite e disse eu quero. Só que Afrodite foi muito mais generosa com ele, né? Ele que não cumpriu ali a oferenda. Quem tiver oferendas aí, que faz. Principalmente entidades femininas, principalmente a Oxum. No 7 de copas, você entende o que seu coração está pedindo. Isso te cobra uma outra posição. Isso te cobra se colocar na vida de uma outra maneira, declarando para o universo, é isso que eu quero. Só que a capacidade de fazer isso essa semana está sendo colocada na mesa, lado a lado com os nossos maiores medos. Eu atendi um caso ontem tão interessante, cara. Tão interessante, queria poder contar, eu não pedi autorização à pessoa para contar tudo. Mas eu vou contar de uma maneira que não prejudique. Resumindo muito, essa moça viu a sua... É uma situação bem 8 de espadas. Ela viu a sua mãe se submeter a a relações muito abusivas, né? Uma relação muito abusiva. A mãe sempre com dificuldade de botar limites, de dizer não, de ir embora. Ela passou muito tempo defendendo essa mãe, querendo que a mãe fosse embora, saísse dessa relação com o pai. Aí eu fui destrinchando a história familiar. Na pergunta, algumas deusas que saem no jogo me levam a isso. Me fazem começar a perguntar sobre a história da pessoa, para eu entender o que ela foi trabalhar ali. Isso tem muito a ver com o jogo das deusas em especial, porque é um jogo que eu faço às cegas. E algumas deusas falam sobre a nossa relação, né? Com a nossa família, com a nossa mãe. E essa consulente, estava travada também numa relação que já tinha acabado, ela já estava em outra, e ela não conseguia se soltar dessa relação. Não conseguia ir embora, assim como a mãe. Onde é que rolou o defeito aí dessa história de mulheres não conseguirem ir embora? O que aconteceu? Chegamos à história da avó que foi embora. A avó disse não. Então você imagina uma mulher, sei lá, antes dos anos 50 talvez, dizendo, foda-se, não vou ficar aqui nesse casamento de merda. Vou viver o que eu quero viver, vou proteger meus filhos, foda-se. Assim que acabou a consulta, eu falei, caralho, essa é a minha história. Essa é a minha história. Minha avó disse, se foda-se. E deve ter causado um transtorno tão grande, assim, causou um transtorno muito grande. Ela perdeu direito a qualquer coisa na herança da família. Minha avó é de família rica. Minha avó é da família da Narcisa Tamborindeg, da mãe dela. E a minha avó perdeu o cuidado da avó dela. A avó dela rompeu com ela, perdeu direito a qualquer coisa. Porque se casou com um cara, né? Abandonou um casamento arranjado pela família e se casou com um cara que era um mecânico, já tinha outra família, enfim, os dois largaram suas famílias e foram viver juntos. Lembrei que essa era a história. Todas as minhas tias tiveram dificuldade.
de dizer não, de impor esses limites às relações, de dizer esse foda-se, vou para um lugar melhor. E aí essa história dessa consulente me fez perceber que ela estava dando defeito na rainha de espadas dela, aquela que é capaz de realizar o corte. Nesta semana, a nossa rainha de espadas está dando defeito, os medos dela estão muito aqui, esse medo, sobretudo, de avançar, de ir para um lugar melhor para si, porque tem muito coração envolvido, tem muito 7 de copas. É como se nós estivéssemos entre esses 3 deuses aqui, o Apolo, as Erinhas e a Afrodite. Não dá para simplesmente chegar e usar a nossa espada, dizer nosso foda-se, sair cortando tudo, porque o coração também está pedindo coisas. A gente também quer passar por essa vida e viver a experiência do amor, da abundância, né? Que residem em Afrodite. No topo do jogo a gente tem 2 cartas muito interessantes que parecem ser uma saída para esse grande dilema da rainha de espadas que está entre os seus medos e os seus desejos. Ela precisa se lembrar do seu valor. O que é isso? Tô sentindo um cheiro de queimado, hein? Bem, essa heroína, ela parece que está jogando um xadrez. Engraçado, eu trouxe a imagem do xadrez, né? Ela parece que está jogando um xadrez ali. Um xadrez diante da vida, um xadrez consigo. Ela está tendo que ver exatamente quais são as pecinhas que ela movimenta. Mas é isso, tem muito coração envolvido. Tem muito coração envolvido, é um xadrez muito delicado. Cristina diz, minha avó rompeu e minhas tias não conseguiram, mas eu saí. Rompi. Que bom. Axé. Que a sua saída seja próspera para todas vocês. Ela está jogando um xadrez e ela está esperando uma saída. Essa saída aparece de um lugar um tanto quanto inesperado. Existe uma parte em nós que está muito pobre. Existe uma dimensão nossa que estava perdida numa rua dentro de nós, em situação de rua, em situação de abandono. É você com dificuldade de fazer dinheiro, é você com dificuldade de entender o quanto você merece, é você com dificuldade de olhar no espelho e enxergar as suas belezas, o seu valor, enxergar a diferença que você faz. Tudo isso está na conta do nosso desencontro com o nosso valor, que está significado no 4 e no 5 de ouros que saíram na semana passada. Nesta semana agora a gente tem um passo depois do encontro com as nossas misérias interiores e também as misérias do outro. Vocês lembram que eu falei sobre isso na semana passada? Então, um passo depois de tudo isso é quando essa pessoa, muito pobre dentro de nós, o nosso lado mais pobre, encontra o nosso lado mais rico. Se lembra de que, opa, tem isso aqui, que testemunha para mim o meu próprio valor, que me lembra do valor que eu tenho, de quem eu sou. E a carta que é esse passo depois do encontro com o perdedor interior é aquele que volta a ganhar. É o 6 de ouros. No 6 de ouros a gente tem o herói Dédalo, ajoelhado aos pés do rei Minos, que
que é o rei mais próspero de toda a região. Ele é muito rico. Ele está querendo entregar essas 6 moedas douradas aqui ao Dédalo. Qual é a situação dessa carta? Dédalo, nosso herói do naipe de ouros, é o cara que atravessa a jornada da prosperidade. Ele aprende com as suas riquezas e com as suas misérias íntimas. Ele aprende a deixar as riquezas circularem. Ele aprende a ser abundante. Aprende a construir coisas. Ele já é um construtor no início dessa jornada. Ele é um arquiteto. E aí ele prospera, só que ele é tomado de inveja, né? Ele se deixa sucumbir pelo seu lado mais pobre, acaba cometendo um crime, cumpre pena, fica em situação de rua, e quando ele está em situação de rua, ele é avistado por um rei. O rei mais próspero passa por uma feira, vê o Dédalo e fala: cara, tu não é o Dédalo? Tu não é o cara que estava sendo reconhecido como o maior arquiteto de Atenas? Não, cara, o que você está fazendo aí? Chega aqui, vamos lá no meu reino. Vamos fazer uma refeição comigo, eu não quero nem saber o que você fez. Vamos lá. E ele leva Dédalo para o seu reino. Eles fazem uma refeição juntos, que para os gregos isso era da maior importância. Aquele boy que só te dá água e rola, então, vamos mudar isso aí. E eles fazem uma refeição juntos. E o Dédalo ganha um emprego na corte do rei mais rico de toda a região. Ele estava em situação de rua. Por quê? Esse é o momento em que a generosidade volta a circular no naipe de ouros. Depois do profundo contato com as misérias íntimas, a gente tem que voltar a ser generoso consigo, com o outro. A vida tem que voltar a ser generosa com todos. Isso aqui é você tirando o seu nome do Serasa. Isso aqui é alguém te concedendo, um amigo te concedendo um empréstimo. Isso aqui é você deixando o seu lado mais rico socorrer o seu lado mais pobre, de uma maneira mais efetiva. Existem riquezas, saberes dentro de você, dos quais você se perdeu. Cadê essas riquezas? Existe algum patrimônio, material ou imaterial, que possa vir a teu favor agora e te salvar? Fazer você se sentir menos pobre? Fazer você perceber que, opa, eu tenho um amparo na vida? Ou existe alguém que possa cumprir esse papel do rei Minos e te socorrer? Ou será que você vai ser o rei Minos de alguém, estender a mão? Existem 2 pessoas se encontrando aqui. Uma delas pode ser a gente, a outra está fora de nós. Ou as 2 pessoas podem estar dentro de nós. Ou você pode ver essas 2 pessoas em uma situação. Mas de alguma maneira a gente aprende a voltar a fazer a prosperidade circular através da generosidade que essa carta traz. Às vezes é uma generosidade consigo. Eu já vivi essa carta de uma maneira assim, durante a pandemia. Eu estava tão mal, que minha casa estava uma zona. E aí eu comecei a colocar as coisas no lugar, fazer minha faxina e tal. E depois eu me senti tendo um lar, um lugar, um canto. Já estava ali a riqueza. Só precisava passar uma vassoura nela. Será que tem alguma situação assim na sua vida?
Isso aqui é a saída desse grande xadrez da Rainha de Espadas. A gente precisa voltar a se lembrar de riquezas. Localizar essas riquezas em nós, nos outros, na vida. A gente precisa voltar a fazer contato com as nossas riquezas, com as riquezas do mundo. Tem que voltar a ser possível prosperar. O que é que nesse momento nos ajuda, como ajudou a Dédalo, a virar uma chave? O universo manda pra gente algum sopro. Toma, vamos virar o jogo. Essa é a grande roda da fortuna do Dédalo. Ele aqui é como o Naldo. Um cara que já passou por tantos altos e baixos e agora se reencontrou com o rico dentro dele. Tá aí, acho que devendo a Popó, mas tudo bem, né? Segundo capítulo da história, muito bom, cara. Segundo capítulo não, segunda novela, o remake da novela Denilson Belo, para o nosso entretenimento. O 6 de ouros sai do lado da carta da temperança. Esta senhora, ou este senhor, ou este senhore, aqui é um anjo. Um anjinho. Aqui é a deusa Íris, na mitologia grega. Mas, na maioria das representações do mundo, o arcano da temperança é um arcanjo. É uma inteligência divina que atua em favor da humanidade, constantemente limpando, curando, regenerando, depositando equilíbrio, medicando. É uma enfermagem cósmica. E é por isso que dentro da jornada do tarô ela vem depois do arcano da morte. Faz parte da enfermaria tudo o que está acontecendo aqui. Faz parte da cura dessa rainha de espadas dentro de nós. Dá defeito mesmo, porque está aprendendo a colocar na mesa os seus medos e os seus desejos. Só que não é para a gente travar aí. Tem uma saída que vem através do 6 de ouros, que é a gente voltando a fazer contato com a abundância como uma possibilidade. Essa porta já está. O universo vem em nosso socorro, como foi em socorro de Dédalo, e disse, ok, vamos usar todo o crédito espiritual que você tem. Você tem crédito? Você não vai ficar na rua? Então esse momento em que a gente volta a ter crédito aí, que o nosso nome é limpo, no Serasa de Aruanda, isso vem como uma cura da temperança. Faz parte. A rainha das encruzilhadas entende qual é o caminho que ela deve seguir. E ela destrava, para de dar defeito. Quando a temperança sai, a gente precisa também prestar atenção nas questões de saúde. Deixa eu até acender de novo. Que se eu acender depois vai me dar culpa. Na temperança, a gente tem que olhar para a restituição da saúde de todas as coisas. A saúde física, financeira, a saúde emocional. A gente precisa voltar a ter um certo equilíbrio dentro da nossa própria vida. Certo? Na temperança a gente também faz silêncio, se escuta,
a gente procura calmaria, a gente sai da energia do conflito e respira. Certo? Então, ótima semana pra gente. Não pira no 8 de espadas. Não pira, não delira no 7 de copas. Calma. Observa seus medos e seus reais desejos. Observa isso. E observa também aquilo em que você é rica, é rico. Coloca isso no papel. Deixa a riqueza interior te salvar. Ok? Assim a gente tem cura. Ótima semana. E venham conhecer melhor o meu trabalho, por favor. Ainda tenho vagas para julho. Vem muitos projetos por aí. As portas do laboratório estão abertas. O laboratório de previsões oraculares é o projeto que hospeda esses vídeos. Eu desenvolvi esse projeto da gente pensar os jogos semanais, mensais, o jogo do ano dentro do laboratório. Certo? Vamos lá. Ótima semana.